Johann Sebastian Bach nasceu em uma família composta por 27 músicos em Eisenach, na Alemanha. Foi seu pai, Johann Ambrosius Bach, que o ensinou a tocar o violino e a viola e também o ensinou a escrever suas primeiras obras musicais. Com a morte de seus pais antes dos 10 anos, sua formação musical ficou a cargo de seu irmão Christoph. Já aos 18, após ter adquirido certa experiência na área, foi contratado como organista na igreja de São Blasio de Mulhausen, onde também iniciou suas primeiras composições musicais religiosas. Bach trabalhou também para o príncipe calvinista Leopold Kilten. Nesse período ele foi limitado a escrever apenas músicas profanas e não escrever mais as músicas religiosas. São dessa época também o Concerto de Brandemburgo e o Cravo Bem Temperado. De suas composições, duas das mais popularmente conhecidas são Toccata e Fuga em Ré menor e Jesus, Alegria dos Homens. Oferenda musical, Oratório de Natal e a inacabada Arte da Fuga são outras grandiosas criações de Bach. Em 1747, Bach foi obrigado a se retirar da sua vida ativa devido a uma catarata, que o deixou praticamente cego. Na sua época ele não era muito bem considerado, então quando faleceu, suas músicas praticamente caíram no esquecimento. Mas isso até 1829, quando Felix Mendelssohn regiu a Paixão segundo São Mateus em Berlim e garantiu o resgate da obra de Bach e sua consagração definitiva. O estilo musical de Bach pertence ao Barroco, que se iniciou com o surgimento da ópera de Cláudio Monteverdi em 1607 e se finalizou com a morte de Bach em 1750. Essa época foi uma das mais influentes, revolucionárias e extensas. A ópera é uma peça teatral onde os papéis são cantados ao invés de falados. Orfeu, de Monteverdi, inaugurou o movimento. Havia também o oratório, que era um tipo de ópera com histórias extraídas da Bíblia. As características gerais do Barroco são o uso do baixo contínuo, do desejo e da harmonia tonal em oposição aos modos gregorianos, que dominaram a época. O estilo se trata do aproveitamento de dois modos, o modo jônico, modo maior, e o modo eólio, modo menor. A música barroca é geralmente exuberante, de ritmos enérgicos, melodias com muitos ornamentos, contrastes de timbres instrumentais e sonoridades fortes e suaves. Pela primeira vez na história, música e instrumentos se encontram em perfeita igualdade, e nessa época também são criados gêneros puramente instrumentais, como a suíte e o concerto. Os violinos passaram a ser o centro da orquestra nos concertos, às quais os compositores adicionaram demais instrumentos, como a flauta, o fagote, as trompas, trompetes e tímpanos. Outros artistas importantes da época foram Antonio Vivaldi, Alessandro Scarlatti e George Frederick Handel. Muitos dizem que Bach produzia as mais belas e geniais partituras de toda a história da música. Mesmo após 2 séculos e meio, o compositor continua influenciando músicos da atualidade. É interessante notar que a música de Bach tem uma elasticidade tão grande que pode ser notada em outros gêneros musicais, como jazz, rock e também a música popular nordestina. Nos anos 70, a música de Bach foi fundida à música nordestina durante o movimento harmonial, que pretendia criar uma arte erudita brasileira de valor universal. Bach também influenciou músicos das mais variadas vertentes, como Tom Zé e também Villa-Lobos, que uniu as músicas folclóricas do sertão com as composições do alemão e formou as bachianas brasileiras. E essa influência não fica só no campo da música. Nas artes, o artista plástico Paul Klee fundia seu estilo com o som das obras de Bach. Em suas pinturas, ele captava o fluir do tempo na música e o misturava com o espaço, construindo uma simultaneidade artística. Alguns de seus quadros, inclusive, podem ser interpretados como partituras musicais. Muitos filmes abraçaram as músicas de Bach em suas trilhas sonoras, como por exemplo Crepúsculo dos Deuses, Ensaio sobre a Cegueira, A Árvore da Vida, O Silêncio dos Inocentes e O Poderoso Chefão.